Bom dia, bom dia. Estou vendo aqui todo mundo dando bom dia no chat. Bom dia para todos aí que estão teclando aí no chat. Um ótimo dia para todos nós. Vamos começar mais uma manhã com animação, com energia positiva, para a gente fazer de hoje uma manhã de bom curso também. Isso. Isso aí, pessoal. Quem quiser ligar a câmera aí, como a Fran fala, quem quiser ligar a câmera para passar aquela energia positiva, dar aquele sorriso, dar aquele bom dia, fiquem à vontade, tá? Não paga nada para ligar a câmera não, tá, pessoal? É de grátis, hein? Isso, Adenilde, Getúlio, boa. Viane, Filipe, isso aí, pessoal, Carlos. Isso aí, um ótimo dia para todos nós. Que a gente tem um ótimo curso. E o principal, né, que vocês levem aí para o dia a dia de vocês, né, essa experiência que a gente está trocando aqui, esse conhecimento que a gente está construindo sobre planejamento das contratações públicas, porque, como eu disse aqui, né, estou falando desde a primeira manhã do curso, né, eu identifico que um dos grandes problemas nas contratações públicas é justamente a falha no planejamento. Ou um planejamento mal feito, ou muitas vezes um planejamento que nem é feito, né? O pessoal já parte logo para um edital, para um termo de referência copiado em um edital. Então, assim, nós precisamos melhorar o planejamento das contratações para alcançarmos, de fato, os resultados esperados, que é atender a necessidade da administração, para fazer com que a administração, né, preste o melhor serviço para a sociedade. Como eu disse para vocês também, a licitação é uma atividade meio, uma atividade meio que tem como objetivo abastecer o órgão público para que o órgão público possa fazer a sua atividade finalística, que no final das contas a administração pública existe para servir à sociedade. Então, nós temos que abastecer o órgão público da melhor forma possível para que o nosso órgão público, a nossa administração pública gere valor para a sociedade. No final das contas é isso. E para a gente fazer isso com qualidade, nós precisamos fazer um bom planejamento das contratações públicas. E esse bom planejamento passa aí principalmente pelo estudo técnico preliminar, que nós vimos aqui que é a primeira etapa do planejamento, e que vai subsidiar a elaboração de um bom termo de referência ou de um bom projeto básico. Então, dá mais uns minutinhos, estamos aqui com o pessoal aí entrando ainda, para a gente começar. E hoje a gente, só lembrando, né? Ontem nós finalizamos os últimos campos do estudo técnico preliminar, né? Vimos até a conclusão do estudo técnico preliminar. Aí eu mostrei para vocês o manual de estudo técnico preliminar da Justiça Federal, desculpa, da Justiça Federal não, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e depois eu mostrei o checklist que tem nesse manual, que é bem bacana, bem interessante, né? Esse material foi disponibilizado para vocês, nós colocamos aqui no chat, foi disponibilizado também na plataforma para vocês, assim como o modelinho que a gente fez de ETP, seguindo exatamente à risca os 13 campos lá da Lei 14.133. Depois disso, nós entramos no termo de referência, e o que nós vimos no termo de referência? Os 4 primeiros campos do termo de referência praticamente são copiados do ETP. Por isso que a gente diz, o ETP, ele dá a base, ele dá o subsídio para nós construirmos o termo de referência ou o projeto básico. Porque lá no ETP, após estudar a necessidade, o que a gente faz? A gente vai ao mercado, procura soluções para atender aquela necessidade, compara essas soluções olhando o ciclo de vida de cada uma das soluções para ver qual das soluções vai proporcionar à administração pública a melhor relação custo-benefício. E essa solução que se mostrar mais vantajosa, se ao final do ETP for viável a contratação, é essa solução que nós vamos levar para o termo de referência. E aí, então, nós começamos ontem a ver os campos do termo de referência, nós verificamos que os 4 primeiros campos, eu extraio as informações do ETP, praticamente copio e colo do ETP, e eu estou mostrando agora para vocês que, além dessas informações que eu trago do ETP, eu tenho que agregar outras informações que são inerentes à contratação, modelo de execução do objeto, modelo de gestão e fiscalização, critério de seleção do fornecedor, acordo de níveis de serviço, que nós vamos ver agora. Então, eu agrego ainda mais informações no TR. Por quê? Porque é esse TR, é esse termo de referência que vai ser anexado ao edital. E é com base nesse TR que as empresas vão saber exatamente
o que a administração quer contratar. Além disso, é com base no TR que as empresas vão poder elaborar as suas propostas comerciais e precificar o objeto. Então, o TR precisa ter todas as informações, não só da execução do objeto, como da contratação, para que as empresas, primeiro, decidam se têm condições e interesse em participar da licitação, e depois, para que as empresas possam precificar o objeto e apresentar as suas propostas durante o certame licitatório. Tá? José Miguel, bom dia, tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, eu acho que a gente já pode começar, né? Jennifer, Poliana, e aí, o que vocês acham? Já podemos começar? Vamos lá, né? Vamos começar isso aí, né? Isso, já podemos começar. Então Vamos começar. Então vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, já estou até falando do conteúdo do curso, né? Já até comecei já, né? Que eu estou falando das aulas passadas para dar tempo do pessoal chegar e para a gente, né? Dar aquela esquentada aí nos motores. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui exatamente de onde nós paramos. Deixa eu pegar aqui o slide. E nós paramos aqui, olha. Pronto. Então, vamos falar agora a gente falou do quinto e do sexto campo. Ontem a gente falou primeiro ao sexto campo, né? Do termo de referência. Agora a gente vai falar dos critérios de medição e de pagamento. Deixa eu colocar o chat aqui. Lembrando, pessoal, o mesmo esquema dos outros dias. Fiquem muito à vontade para interagir. Podem interagir aqui pelo chat, podem levantar a mãozinha amarela aí do Reactions. Eu estou sempre à disposição para a gente tentar trocar essa figurinha aqui, trocar experiências para agregar ainda mais valor para o nosso curso. Então, nesse ponto agora, critérios de medição e de pagamento. É só a gente pensar um pouquinho tudo o que foi falado até agora, não é? Desde o primeiro dia de aula, eu abordei lá o coração da 14.133, que é o artigo 11, e lá nos objetivos está disposto que a gente tem que procurar o resultado mais vantajoso para a administração pública. Se eu tenho que buscar na contratação o resultado mais vantajoso para a administração pública, e se no ETP nós já vimos que no ETP nós já colocamos lá os resultados que nós pretendemos alcançar com essa determinada contratação, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar indicadores de resultado. Para quê? Para eu avaliar a execução do contrato ao longo do tempo. Para eu saber se a empresa efetivamente está me entregando os resultados que foram pactuados. E é óbvio que, se eu contrato por resultado, eu tenho que pagar mediante a entrega do resultado. Essa é a ideia. Então, é isso que a gente vai tratar aqui nesse campo do termo de referência. Dispor aqui os critérios que serão adotados para a medição do objeto a ser executado e também as formas de pagamento. E aí o que eu digo aqui, no caso de contratação por resultado, que é o que a gente pretende fazer, aqui deverão constar os indicadores por meio do instrumento de medição de resultados ou do acordo de níveis de serviço. Que nomenclaturas são essas? Lá em 2008, o governo federal ele publicou a IN 02/2008 para a contratação de serviços, exclusive serviços de TI. E lá ele já trouxe essa filosofia da contratação por resultados. E ele trouxe como um dos anexos da Instrução Normativa 02/2008 uma coisa chamada Acordo de Níveis de Serviço. Qual era a ideia do acordo de níveis de serviço? Eu, na hora de licitar, eu disponho por meio desse acordo quais os resultados pretendidos e o que eu espero da empresa e como eu vou pagar a empresa mediante a entrega dos resultados. Isso é o acordo de níveis de serviço. O pessoal de TI geralmente chama isso de SLA, que é Service Level Agreement. Então, é muito comum a gente escutar essa expressão SLA. Qual é o SLA desse contrato? Então, SLA é exatamente a mesma coisa que acordo de níveis de serviço. E, em 2017, quando o governo federal publicou a IN 05 de 2017, ele revogou a IN 02 de 2008 e ele mudou a nomenclatura desse instrumento. Um instrumento que era chamado de acordo de níveis de serviço passou a se chamar instrumento de medição de resultados. Então, essa mudança veio na norma federal, mas ainda tem órgãos, ainda tem entes federativos que chamam de acordo de níveis de serviço. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, onde eu trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, tem um decreto estadual do Poder Executivo somente sobre planejamento, fase preparatória.
e aqui o nome continua sendo acordo de níveis de serviço. Então, são essas três nomenclaturas que vocês vão escutar no mercado. E essas três nomenclaturas referem-se exatamente à mesma coisa. E é isso que eu pretendo mostrar para vocês. Então, quando a gente vai lá na IN 05 de 2017, lá está disposto o seguinte, olha, as atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são um conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela administração para os serviços contratados. E os resultados previstos, nós vimos que eles aparecem lá no ETP. Lá no ETP nós já levantamos os resultados pretendidos. Então, agora eu preciso de algum instrumento no termo de referência para poder aferir o cumprimento desses resultados pela empresa contratada. Outro ponto da IN 05, a execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada. Então, vejam a preocupação que a norma federal tem em fazer a mensuração dos resultados. O recebimento definitivo pelo gestor do contrato, que é o ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, observará as seguintes diretrizes. Aí tem lá a letra C, comunicar à empresa para que emita a nota fiscal com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no instrumento de medição de resultados. Então, antes de a empresa emitir a nota fiscal mês a mês, eu tenho que verificar se ela me entregou os resultados. Se ela me entregou 100% dos resultados, ela vai emitir a nota fiscal com valor cheio, 100% do preço cobrado. Entretanto, se ela não me entrega os resultados, eu tenho um ajuste de pagamento. E é isso que eu vou apresentar no modelo do IMR. E o que é esse IMR, esse instrumento de medição de resultados? É um mecanismo que define em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação de serviços e respectivas adequações de pagamento. Então, lendo o texto, né, a gente não consegue visualizar exatamente o que é um IMR. Então, esse modelo aqui é que eu quero mostrar para vocês. Esse é o modelo de instrumento de medição de resultados que está lá no anexo da Instrução Normativa 05 de 2017. Então, vamos lá, só para a gente entender as coisas ficarem bem claras. A nova lei de licitações, ela pressupõe que a administração pública precisa contratar por resultados. Onde é que está escrito isso? Artigo 11, inciso 1, da nova lei de licitações. Ponto. Como é que eu vou contratar por resultados? Aí eu preciso regulamentar. No governo federal, nós já temos o regulamento da IN 05 de 2017, que inclusive está sendo absorvido pela nova lei, né? Então, o governo federal vai continuar seguindo a IN 05 de 2017. E dentro da IN 05 de 2017, o governo federal ele apresenta esse modelo de instrumento de medição de resultados. Então, dentro do governo federal, o pessoal já está desde 2017 acostumado, na verdade, desde 2008, acostumado a trabalhar com acordo de níveis de serviço, que passou a ser chamado de instrumento de medição de resultados. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui é esse IMR. Eu vou apresentar esse aqui já preenchido, que aí fica melhor ainda de nós enxergarmos como funciona o instrumento de medição de resultados. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Para cada contratação, eu posso criar vários indicadores de resultado ou indicadores de desempenho. Tá? Então, eu posso ter vários indicadores numa mesma contratação. Então, vamos imaginar aqui que eu esteja falando de uma prestação de serviços, poderia ser qualquer serviço, eu vou chamar helpdesk, né? Serviço de helpdesk, ou seja, contratei uma empresa para prestar serviço de helpdesk, toda vez que algum servidor do meu órgão público tiver problema no seu computador, ele vai pegar o telefone, vai ligar lá para o helpdesk vai abrir um chamado e tem que atender a essa demanda. Tá? Então, esse é o serviço que eu contratei, um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. E aí nós pensamos o seguinte, qual é um dos resultados que nós esperamos dessa contratação? Ora, eu quero celeridade. Então, um dos indicadores que eu vou criar chama-se prazo de atendimento das demandas ou prazo de atendimento das ordens de serviço. Qual é a finalidade, então, desse indicador? Garantir um atendimento célere às demandas do órgão. Qual é o prazo máximo que eu aceito? Ou seja, qual é a meta que eu estabeleci para a empresa? Ela tem que me atender no prazo máximo de 24 horas.
Qual vai ser o instrumento que eu vou utilizar para ficar fazendo as medições? Sistema informatizado de solicitação de serviços, que é a ordem de serviço eletrônica. O acompanhamento vai ser pelo sistema, a periodicidade vai ser mensal, para casar aí justamente com a emissão da nota fiscal que a empresa vai fazer. E qual é o mecanismo de cálculo? Para cada ordem de serviço, nós vamos verificar e valorar individualmente, com a seguinte fórmula: o número de horas no atendimento, dividido por 24, que é a nossa meta, vai dar um valor, que eu chamo de X. Como é que eu vou fazer o ajuste no pagamento? Olha, qual é a ideia? Se eu estou contratando por resultado, se a empresa me entrega 100% do resultado, ou seja, se ela, nesse caso é o prazo, né? Se ela me atende dentro do prazo, eu pago 100% do valor da ordem de serviço. Agora, se ela ultrapassa as 24 horas, ela não atingiu a meta. Se ela não atingiu a meta, eu ajusto o pagamento. Então, eu coloquei lá, faixas de ajuste, eu não, né? O modelo tem faixas de ajuste no pagamento. Se o X que eu calculei é até 1, significa que ela me atendeu em até 24 horas. Então, ela cumpriu a meta. Se ela cumpriu a meta, eu pago 100% da ordem de serviço. Agora, se ela ultrapassou 1, chegou até 1,5, ela não cumpriu a meta, ela me atendeu num prazo um pouco maior do que 24 horas. Eu pago 90% daquela ordem de serviço. E se ela atrasou mais? Se ela ultrapassou 1,5 a 2, significa que ela ultrapassou muito o prazo. Eu pago apenas 80% do valor da ordem de serviço. E aí tem o porém também, tem uma coisa importante. Se essa situação começar a se repetir, fica muito ruim para a administração se a empresa sempre, né, ultrapassa o prazo. Então, eu amarro com sanção administrativa também. Se 20% das ordens de serviço estiverem acima de 2, eu aplico uma multa de X%. Se 30% das OS estiverem acima de 2, a multa mais uma rescisão contratual. Então, vejam como é que eu amarro a contratação com base no resultado que eu espero. Tá? Então, é isso que a gente precisa fazer para realizar, de fato, uma contratação por resultado. Então, alguns pontos importantes aqui. Muito importante, pessoal, vocês cuidarem das nomenclaturas. Isso que a gente está falando aqui, que é o ajuste no pagamento, não é sanção administrativa, não é glosa. Isso que a gente está falando é um ajuste no pagamento de acordo com o resultado que foi entregue pela empresa. Ponto. Se não é sanção, eu não preciso dar direito de defesa à empresa, tá? Porque isso é um acordo que é feito. Quando a empresa entra na licitação, ela já tem acesso a esse instrumento de medição de resultados, porque isso vai fazer parte do termo de referência. Geralmente, eu coloco ou no corpo do termo de referência ou como anexo do termo de referência, se eu tiver muitos instrumentos de medição de resultado. Tá? Só para vocês terem uma ideia, naquela contratação que eu usei aqui como exemplo para vocês, que foi o transporte por aplicativo, se lembra do transporte por aplicativo, para os auditores do TCE? O que a gente estabeleceu? A gente estabeleceu vários indicadores, criamos vários instrumentos desses. Um dos instrumentos foi justamente o prazo de espera, o tempo de espera para a viagem. Quando o auditor ele pega o celular e faz o chamado de uma viagem de um carro, a gente estabeleceu um prazo máximo de 15 minutos. Ou seja, a empresa não pode levar mais do que 15 minutos para atender o auditor. Se levar mais do que 15 minutos, vai acontecer a faixa de ajuste no pagamento. A gente vai pagar 90%, 80% daquela viagem. Isso é bom por quê? Porque a empresa quer ganhar o valor cheio. Se ela quer ganhar o valor cheio, ela vai se esforçar para atender dentro da meta, para atender dentro do prazo. Então, vejam o benefício que isso traz para a própria administração pública. Então, é muito importante que a gente passe a contratar por resultados e comece a, por meio desse instrumento de medição de resultados, pagar a empresa de acordo com o resultado que ela mesma está entregando. Todo mundo acompanhou isso? Todo mundo entendeu? Tá? Então, isso significa contratar por resultados. Isso significa avaliar periodicamente indicadores para saber se a empresa de fato está cumprindo com as suas obrigações. Tudo bem, pessoal? É aquilo que a gente comentou, né? Eu não quero contratar uma empresa pela mera disponibilização de mão de obra. Eu não quero contratar uma empresa pela quantidade de horas que ela trabalha. Eu quero contratar uma empresa para que ela atinja os resultados que nós
planejamos lá atrás no estudo técnico preliminar. Tá? Então, fechamos aí a parte de instrumento de medição de resultados. Outro tópico que está na composição do termo de referência é forma e critério de seleção do fornecedor. No termo de referência, deve ser indicado se o objeto a ser contratado é comum ou especial, para fins da escolha da modalidade licitatória, assim como do melhor critério de julgamento e o modo de disputa na fase de seleção do fornecedor. Então, vamos lá. Quem é que faz o termo de referência? A unidade requisitante do órgão. Esse termo de referência, eu até falei para vocês ontem, olha, o termo de referência é um documento fundamental para as empresas entenderem o que a administração quer contratar e como elas vão executar esse objeto. Para isso serve o termo de referência. Mas o termo de referência tem também uma outra função que eu costumo falar para o pessoal, que é a função de comunicação interna. Como assim? Acontecia direto isso comigo. Unidade requisitante fez o termo de referência. Esse termo de referência, em determinado momento, vai chegar no setor de licitações. E o setor de licitações tem que elaborar o edital. Qual vai ser a modalidade? Qual vai ser o critério de julgamento? Como é que como é que o setor de licitações vai escolher qual é a melhor modalidade, qual é o melhor critério de julgamento? Ele precisa ter essas informações lá de quem escreveu o termo de referência. Então, quem escreve o termo de referência tem que dizer se o objeto é um bem ou serviço comum, se o objeto é um bem ou serviço especial, tem que dizer qual é o melhor critério de julgamento, se é por menor preço, se é por maior percentual de desconto. Isso precisa vir do termo de referência. Por quê? Porque quem está lá fazendo o edital de licitação não tem conhecimento do objeto. Não necessariamente sabe o que é aquele objeto. Então, essas informações precisam vir da unidade requisitante. E aqui, então, quando a gente fala dessas informações, para que servem essas informações? Primeiro, para que a administração pública, ou melhor, o setor de licitações, escolha qual é a modalidade mais adequada para fazer o seu edital de licitação. Então, quando a gente fala de modalidades, olha a situação que a gente tem aqui, essa visão global da contratação pública. Quando eu faço uma contratação pública, a regra é que eu faça a contratação por meio de uma licitação. E essa licitação vai ser feita por meio de uma modalidade licitatória. Quais são as modalidades que nós temos? Vamos falar primeiro das leis antigas. Convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão. Essas 5 modalidades estão na Lei Federal 8.666. E nós sabemos que, a posteriori, foi criada a modalidade pregão, que pode ser feita de forma presencial ou eletrônica, que está na Lei 10.520 e que tomou conta do mercado. Então, com base nas leis antigas, nós temos 6 modalidades licitatórias. Além disso, nós temos a exceção, que são os casos de contratação direta. Licitação dispensada, artigo 17 da 8.666, licitação dispensável, artigo 24, e licitação inexigível, artigo 25. Independentemente da forma que eu vou adotar para contratar, ao final eu vou gerar uma relação jurídica entre a administração e uma outra pessoa. É essa relação jurídica que nós chamamos de contrato. E, na maioria dos casos, esse contrato é um contrato administrativo. Célio, eu vi que você levantou a mão, quer falar? Fica à vontade. Quer falar, Célio? Não? Então, vou continuar, hein? Então, vamos lá. Esse é o panorama nas leis antigas. Como é que fica com a nova lei de licitações? Com a nova lei de licitações, a situação vai ser assim. A nova lei de licitações, ela não contempla convite, ela não contempla tomada de preços e ela apresenta uma nova modalidade licitatória chamada diálogo competitivo. Esse é o cenário que nós teremos com a nova lei de licitações. Aí a pergunta que o pessoal geralmente faz: Eduardo, então quer dizer que eu não posso mais usar convite nem tomada de preços? Por enquanto, sim.
enquanto a 8666 estiver vigente, ainda será possível fazer convite e tomada de preços. Quando chegar lá em 1º de abril de 2023, essas leis antigas serão revogadas e aí não mais será possível fazer convite e tomada de preços. Tá? E o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade licitatória que eu particularmente acho que vai ser pouquíssimo utilizado. Por quê? Porque para eu utilizar o diálogo competitivo, precisa ser uma contratação de uma inovação técnica ou tecnológica, não existente pronta no mercado, e que a administração pública não saiba construir esse objeto. Ela precisa dialogar com as empresas para construir esse objeto. Ou seja, uma série de fatores que fazem com que o diálogo competitivo, no meu ponto de vista, seja muito pouco utilizado. Tá? Então, esse é o cenário que nós passamos a ter com a nova lei de licitações. Então, dentro do termo de referência, quem faz o termo de referência, que é a unidade requisitante, vai ter que expressar, olha, qual é a lógica trazida pela nova lei? Toda vez que o objeto for um bem ou serviço comum, obrigatoriamente a licitação vai ser pela modalidade pregão. Ponto. Só que quem é do setor licitações, como eu disse, não sabe se o bem ou serviço é comum. Isso precisa vir do termo de referência. Da mesma forma, se for um serviço de natureza predominantemente intelectual, se for um serviço especial, então, aí eu parto para uma concorrência, não pode ser pregão. E concorrência, aí nós veremos daqui a pouco, que não vai ser pelo menor preço, o critério de julgamento vai ser por técnica. Olha como é que as coisas mudam. Se for um leilão, se eu estiver vendendo, né? Se eu estiver vendendo um bem público, é leilão. Né? Então, eu preciso que essas informações venham do termo de referência para que a gente possa fazer o edital da licitação. Então, falamos das modalidades licitatórias. Basicamente, a escolha da modalidade licitatória se dará com base no objeto. Se o objeto é comum, se o objeto é especial. Basicamente é isso. Agora, tem outro ponto muito importante na hora de construir o edital. Forma e critério de seleção do fornecedor. Mais uma vez, isso tem que surgir lá no termo de referência, porque quem vai fazer o edital não sabe qual é o melhor critério para selecionar a empresa para entregar aquele objeto. Então, artigo 33 da nova lei, o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Só fazendo um paralelo com a 8666. Na 8666, lá no artigo 45, nós temos os tipos de licitação. Quais são os tipos de licitação da 8666? São 4. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Então, é isso que nós temos hoje na 8666. Agora, na nova lei, o nome muda, não é mais tipo de licitação, é critério de julgamento. E nós temos 6 critérios de julgamento. Menor preço, maior desconto, que não tem na 8666, mas nós já estamos acostumados a utilizar, porque dar o maior desconto é a mesma coisa que o menor preço. Né? Melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão. Então, basicamente, esses 5 aí são parecidos com o que a gente já conhece da 8666. A grande novidade é o maior retorno econômico. Então, menor preço, pessoal, menor preço, ele tem que observar o menor dispêndio para a administração. Não é simplesmente o menor preço no momento da aquisição. Tá? Então, a gente está falando disso aqui o tempo todo. Menor preço é olhando o ciclo de vida do objeto, menor dispêndio para a administração. Maior desconto, né? Geralmente, vou contratar algo com taxa de administração, ou com uma tabela, tem uma tabela oficial de preços. Quem der o maior desconto sobre essa tabela vai ser o vencedor do certame. Então, a unidade requisitante que está construindo o TR que sabe disso. Existe tabela oficial? Eu posso trabalhar com percentual de desconto? Então, esse nível de informação precisa vir do termo de referência. Melhor técnica, geralmente, é para concurso, né? Concurso, as empresas entregam por exemplo, concurso de projeto de arquitetura. As empresas entregam seus projetos de arquitetura e o melhor projeto, aquele que tiver a melhor técnica, vai ser o vencedor. Técnica e preço, geralmente é para serviços de natureza predominantemente intelectual. Então, técnica e preço, o que acontece na técnica e preço? Eu tenho lá uma ponderação, né, entre critérios técnicos e preço.
Geralmente, né, a gente quase não vê técnica e preço porque dá muito trabalho para planejar. Eu tenho que fazer um projeto básico, eu tenho que definir quais são os critérios técnicos importantes, como é que eu vou pontuar de forma objetiva esses critérios técnicos. Então, o pessoal geralmente foge aí da técnica e preço pela dificuldade em fazer esse planejamento. Maior lance, no caso de leilão, né, quando eu vou leiloar um bem, estou tentando vender um bem público, então eu quero vender esse bem público para quem der o maior lance, e o maior retorno econômico, que é a novidade. O maior retorno econômico é para contratos de eficiência. O que é um contrato de eficiência? Previsão lá no artigo 6º da nova lei. É aquele contrato que vai gerar uma economia para a administração, uma redução de despesas correntes. Exemplo, vou contratar uma solução de energia solar para o meu órgão público. À medida que a empresa me entregue essa solução, eu vou ter uma redução na minha conta de energia. E aí, como é que eu vou pagar essa empresa? Eu vou pagar essa empresa com base num percentual sobre a economia que ela gera para mim. Essa é uma novidade bem interessante trazida pela nova lei de licitações. Então, vejam que a escolha do critério de julgamento está atrelada também ao objeto. E como o pessoal do setor de licitações não conhece o objeto, eu preciso que isso venha do termo de referência. Porque a unidade requisitante que está fazendo o planejamento tem que dizer esse nível de informação. Tá? E mais um ponto importante aí, que é também uma inovação da nova lei de licitações, são os modos de disputa. Com a nova lei de licitações, nós temos dois modos de disputa, o modo aberto e o modo fechado. O que significa o modo aberto? O modo aberto é o que a gente conhece do pregão na fase de lances. As disputas são abertas, a disputa é aberta em lances sucessivos, um cobrindo a proposta do outro. A disputa é aberta. Modo fechado é o que a gente conhece da 8666. Não tem fase de lances. Vale a proposta que chegou dentro do envelope da empresa. Vale a proposta que veio fechada, né? Hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Por isso, disputa fechada. E eu posso também combinar esses dois modos de disputa, aberto e fechado, fechado e aberto. Inclusive, isso já existe no pregão eletrônico do governo federal, decreto 10.024. No decreto 10.024, nós temos o modo de disputa aberto e o modo de disputa aberto e fechado. Como é que funciona o aberto e fechado dentro do pregão eletrônico hoje no governo federal? A disputa, a etapa competitiva se inicia justamente com uma disputa aberta, porque as empresas vão ofertando seus lances, uma cobrindo o lance da outra, não é? Só que chega a determinado momento, termina o prazo dessa disputa aberta, o sistema identifica qual é o menor preço, calcula 10% sobre esse menor preço, e todas as empresas que estiverem dentro desse intervalo vão ganhar um tempo para apresentar uma proposta fechada. E, ao final, a empresa que der a menor proposta fechada será a vencedora do certame. Então, esse mecanismo que vem, né, muito claro aí na nova lei de licitações, ele já existe hoje no decreto 10.024 de 2019, a possibilidade de combinar os modos de disputa. Então, essas informações também são importantes que venham do termo de referência. Outro ponto aí importante trazido pela nova lei sobre esses modos de disputa. Toda vez que o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto, a disputa será aberta ou combinada. Porque se eu quero menor preço ou maior desconto, eu tenho que dar, né, a possibilidade de as empresas competirem ali. Por isso, a disputa aberta ou combinada. Agora, se for técnica e preço, a disputa tem que ser fechada, porque ninguém pode ter acesso à proposta técnica do seu concorrente antes da disputa ali, antes da abertura. Então, são as regrinhas sobre o modo de disputa que vem aí na nova lei de licitações. Então, vejam que o termo de referência, a gente viu que os 4 primeiros campos eu extraio do termo do ETP, os 4 primeiros campos são inerentes especificamente ao objeto, não é? O resumo do objeto, a necessidade que fundamenta a contratação do objeto, a descrição da solução como um todo, aquela solução que se mostrou mais vantajosa no ATP, e os requisitos essenciais de qualidade, principalmente. Então, esses são os 4 primeiros campos. Depois, a gente vai agregando informações sobre a execução da contratação, na verdade, né? Modelo de execução do objeto, né? Modelo de gestão e fiscalização,
os instrumentos de medição de resultado, as informações inerentes ao processo licitatório, que a gente acabou de ver, qual é a modalidade, qual deve ser a modalidade, critério de julgamento, modo de disputa. E agora a gente já está quase chegando no final do termo de referência. Depois que a gente já tem todas essas informações, finalmente nós podemos estimar o preço da contratação. Então, percebam que, para eu estimar o preço da contratação, para eu fazer o orçamento estimativo, eu preciso ter todas essas informações. Por exemplo, a forma como eu vou receber o objeto, a forma como eu vou pagar esse objeto, elas impactam no preço. Por isso que eu bato mais uma vez naquela tecla que eu falei para vocês. Lá no ETP, tem um campo que é a estimativa do preço. Só que lá no ETP, eu ainda não tenho todas as informações de execução do objeto. Logo, aquela pesquisa lá é preliminar, é mais superficial, só para eu ter uma ideia do preço da contratação, para poder concluir se é viável ou não. Ponto. Agora, depois que eu construí todo o meu termo de referência com base nas informações do ETP, aí sim, agora eu já tenho as informações todas da contratação. Eu posso ir ao mercado para pesquisar o preço. E quando a gente fala em pesquisar o preço, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos no passado é que as normas gerais do passado, as antigas, 8666, 10520, RDC, não abordam procedimentos de pesquisa de preços. Diferentemente, a nova lei de licitações, ela fornece os parâmetros de pesquisa de preços. Então, agora, na nova lei de licitações, no artigo 23, nós temos lá os parâmetros que devem ser observados em todo o Brasil, em toda a administração pública nacional, para pesquisar preços no mercado e elaborar o orçamento estimativo. E é isso que nós veremos agora. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. No órgão em que vocês trabalham, quem faz a pesquisa de preços? Tem um setor específico ou é a própria unidade requisitante que faz a pesquisa de preços? Coloque no chat aí para mim, por favor. Professor, no nosso caso aqui é o meu setor mesmo que faz a pesquisa de preços, né? É o setor de compras, no caso. Então, deixa eu só entender, Cláudio. Quem faz o planejamento é a unidade requisitante? Isso. Tá. E aí, depois que monta o ETP e o TR, já fazem ETP? Não, ainda não. Depende Ainda não. da solução, né? Geralmente, a parte de TI é feito, mas as outras compras não é feito ainda. Aí, eles mandam para a gente um memorando motivador, com tudo que eles vão precisar, nós elaboramos o termo de referência e partimos para a pesquisa de preço. Quem faz o termo de referência não é a unidade requisitante, é o setor de compras? Isso. Entendi. No caso, eles mandam todos os parâmetros que eles vão precisar e aí a gente monta o termo de referência com base no que eles mandaram para a gente. Entendi. E aí, então, vocês também fazem a pesquisa de preços com base nas informações do termo de referência, né? E depois manda para... Aí tem outro setor para fazer o edital ou são vocês mesmos que fazem o edital? Não, aí a gente manda para a comissão de licitação. Tá. Quando se tratar de licitação. Quando é compra direta, nós mesmos executamos. Tá, entendi. Bacana. Estou vendo aqui que vários... Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui, ó, pelo chat. José Euclides tem o setor de compras que faz, Getúlio, unidade requisitante, a própria unidade requisitante Gisela, também Ludmila, unidade requisitante, Débora, já Luciné, setor de compras. O que a gente começa a perceber? Meio a meio, né? Tem órgãos em que a própria unidade requisitante é que faz a pesquisa de preços, tem outros órgãos que é no setor de compras, ou seja, tem um setor específico lá que vai fazer pesquisa de preços. Estou vendo aqui Nivaldo, requisitante e o área de apoio administrativo, bacana. Então, a gente vê mais ou menos isso, né? Meio a meio na prática. No nosso caso, a divisão de compras e Vilásio. Maria Lima colocou, né? Aqui na Secretaria de Educação existe uma gerência de análise de mercado, botamos tudo. Poxa, bacana. O Getúlio colocou aqui, foi resolvido que quem planeja saberá melhor fazer as cotações. Interessante. A Viviane colocou aqui, TR é a área solicitante, a pesquisa de preços é o setor de compras nos casos de bem. No caso de serviço, pesquisa é com a própria área solicitante. Show. Então, o que a gente percebe? Isso varia muito, pessoal. Varia muito de órgão para órgão, porque isso tem a ver com a estrutura administrativa de cada órgão. Então, em resumo, o que a gente costuma encontrar na prática?
ou a própria unidade requisitante, que está fazendo o planejamento e detém conhecimento do objeto, ela mesma constrói o TR e faz a pesquisa de preços, ou uma outra situação eu tenho alguém que faz, né, a especificação do objeto e outro setor que faz a pesquisa. Basicamente, é isso que a gente encontra no mercado. Nos 2 órgãos em que eu trabalhei, nós separamos. A unidade de requisitante faz o termo de referência, não coloca preço no termo de referência. Ela manda esse termo de referência para um setor específico de pesquisa de preços, e esse setor específico é que vai pesquisar os preços do mercado e elaborar o orçamento estimativo. Onde é que eu quero chegar? Se a gente pega as normas federais, todas elas dispõem que o orçamento estimativo deve estar dentro do termo de referência. Isso funciona muito bem quando quem faz o TR faz a pesquisa de preços, que é o caso que acontece muito no governo federal, é o caso, por exemplo, que o Cláudio colocou aí dele lá em Manaus, que ele faz o TR e faz a pesquisa de preços. Nesse caso, o orçamento pode constar no TR. Mas vamos pegar o meu caso, aqui no TCA do Rio. Quem faz o TR e assina o TR é a unidade requisitante. Aí ela coloca esse TR dentro do processo administrativo e o processo administrativo é encaminhado para o setor de contratações, que é a Coordenadoria de Licitações e Contratos, e nós temos um núcleo de pesquisa de preços. Aí esse núcleo vai lá, pesquisa preço, elabora o orçamento estimativo e não pode mexer no TR, porque o TR foi escrito e assinado por outro setor. Então, ele pega o orçamento estimativo e anexa ao termo de referência. Tá? Então, só para deixar claro como é que funciona na prática, eu tenho 2 formas de fazer isso na prática. Né? Quando é todo mundo, quando é um setor só que faz tudo, eu já coloco dentro do TR. Quando isso é separado, eu coloco o TR e geralmente um orçamento estimativo como anexo. Bacana? A Cláudia colocou aqui. Aqui vem do setor requisitante e os orçamentos, e no meu setor, que é dentro da licitação, eu faço a verificação de conformidade de preço. Tá? Entendi. Então, o requisitante já manda com os orçamentos, né? Você verifica a conformidade. Show, bacana. Então, vamos lá. Diante desse cenário, né, e a gente vê que quem faz a pesquisa de preço varia um pouco de órgão para órgão, mas independentemente de quem vai fazer a pesquisa de preços, nós teremos que seguir o artigo 23 da nova Lei de Licitações. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. É isso que a gente espera, né? Estimar o preço de uma contratação é buscar o preço de mercado para aquele objeto naquelas condições. Essa é a ideia. Considerados os preços constantes de bancos de dados públicos, ou seja, preços disponíveis, e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Então, o que a lei está dispondo para a gente? O que é importante nós considerarmos na hora de fazermos a pesquisa de preços? Nós precisamos, principalmente, tomar cuidado com quantidades. Então, se eu estou pesquisando preço para comprar resma de papel A4 e eu preciso de 10 mil resmas, eu não posso pegar preço de uma outra contratação pública de 200 mil resmas. Vai dar diferença por causa da economia de escala. Então, é necessário tomar cuidado com quantidade. E outro cuidado que nós precisamos tomar é com o local. O preço muda de local para local. Uma coisa é eu fazer uma contratação com execução aqui no Rio de Janeiro. Outra coisa é eu fazer uma contratação com execução em Rio Branco, no Acre. Condições comerciais diferentes, custos logísticos diferentes, alíquotas tributárias podem ser diferentes. Então, eu preciso pesquisar preço aqui no meu local de execução. Então, isso vem muito claro na nova Lei de Licitações. E a nova Lei de Licitações, ela separou em 2 parágrafos. Parágrafo 1º, procedimentos de pesquisa de preços para bens e serviços em geral. Parágrafo 2º, para obras e serviços de engenharia. Isso que nós veremos agora. Antes, eu estou vendo aqui que tem uma pergunta feita pelo Jordan. Professor, aproveitando a oportunidade, gostaria de tirar uma dúvida. Temos um caso em que nosso quantitativo a ser cotado é igual a 10 mil quilos de policloreto de alumínio. E uma das empresas, por conta de sua logística, só consegue nos passar um orçamento para 14 mil quilos. Considerando que será um pregão tradicional, não SRP, poderemos utilizar essa pesquisa? Então, vamos lá. Você está querendo uma quantidade de 10 mil, mas a empresa só consegue
entregar 14 mil, eu considero que você não pode usar essa proposta da empresa, porque ela não consegue, ela não te atende, né? Essa empresa, ela não vai conseguir te atender. Se você precisa de 10 mil e o mínimo que ela consegue fornecer é 14 mil, eu não utilizaria o preço dessa empresa, porque na prática ela não vai conseguir te atender, tá? Agora a pergunta da Lucinéia. Entendo que devemos pesquisar de acordo com nossa localidade, porém nem sempre a empresa que ganhou a licitação naquele órgão é do mesmo estado. Como fica a situação? Isso não tem problema nenhum, Lucinéia, problema nenhum, tá? Você precisa, na verdade, você não precisa pesquisar com empresas do seu local, tá? Isso tem que ficar muito claro. Quando a gente fala pesquisa no local de execução do objeto, eu estou falando o seguinte, não é pesquisar somente com empresas do seu município. Eu estou falando pesquisar preços com entrega no seu município. Percebeu a diferença? Eu posso pegar, eu estou no Rio de Janeiro, eu posso pegar preço de uma empresa em Porto Alegre, mas eu quero que ela me dê o preço para entregar o produto aqui no Rio de Janeiro. Eu quero que ela me dê o preço para prestar o serviço aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, não me interessa de onde é a empresa. Me interessa saber qual o preço que ela cobra para executar o objeto aqui no meu município. É isso que é importante. Bacana? Tá? Aí vamos lá. Parágrafo 1º, então. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, ou seja, olha a nova lei falando, olha, quer fazer pesquisa de preços, tem que regulamentar. Então, cada ente federativo tem que regulamentar seus procedimentos de pesquisa de preços. Esse valor estimado será definido com base no melhor preço, aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Então, para compras e serviços, em geral, a nova lei vai mostrar 5 parâmetros que eu vou justamente apresentar agora para vocês. E, segundo a nova lei, eu posso utilizar os 5 parâmetros de forma combinada ou não. Quais são os 5 parâmetros? Primeiro deles, uma das inovações trazidas pela Lei 14.133 é o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Essa é uma grande inovação na nova lei, porque todos os órgãos, todas as entidades públicas do Brasil inteiro vão ter que publicar suas informações de contratação no mesmo lugar, que é nesse portal. Ora, se todo mundo vai alimentar esse portal com suas contratações, daqui a pouco nós teremos um mega banco de dados de preços nesse portal. Concordam? Logo, qual vai ser o melhor lugar para a gente encontrar preço de contratação pública? No Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, o primeiro lugar, né, o primeiro parâmetro de pesquisa que eu tenho na nova lei é pegar preço lá, justamente no PNCP. Depois, contratações similares feitas pela administração pública em execução concluídas no período de até 1 ano da data de pesquisa de preço. Ou seja, eu posso pegar contrato de outros órgãos com um objeto similar, sempre pensando, pessoal, naquilo que a gente acabou de dizer. Contratos que tenham sido executados no mesmo município que o meu. Questão da localidade. Contratos que tenham uma quantidade parecida com a quantidade que eu quero contratar. Muito cuidado com isso. O bacana da nova lei é isso aí que ele coloca no final. Observado o índice de atualização de preços correspondente. Ou seja, eu posso pegar o preço, por exemplo, de uma contratação que aconteceu há 8 meses atrás, e nós sabemos que a inflação está atuando nesse preço. Eu poderia pegar um índice de inflação e atualizar o preço trazendo para o valor presente. Isso dá, né, aproxima mais o preço daquela contratação à realidade de mercado ou do mercado presente. Outro parâmetro de pesquisa é a pesquisa, basicamente a pesquisa na internet. Pesquisa publicada em mídia especializada. O que é mídia especializada? Tabela FIPE para veículos, revista ABC Pharma para medicamentos. Tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal, por exemplo, hoje, na Secretaria de Governo Digital, tem alguns preços estabelecidos para soluções de TI, então eu posso utilizar. Sítios eletrônicos especializados, exemplo, Web Motors para veículos. Sítios eletrônicos de domínio amplo, e aí eu posso citar as lojas virtuais na internet, americanas.com, Amazon. Tá? Então, esse é mais um parâmetro de pesquisa. Outro parâmetro de pesquisa, o quarto parâmetro, é a pesquisa tradicional com fornecedores, aquela que a gente está acostumado a fazer há muito tempo já. É quando eu faço o pedido de cotação para vários fornecedores. A novidade aqui da 14.133 é que eu tenho que pesquisar com pelo menos 3 fornecedores.
né? Eu tenho que fazer uma solicitação formal, um pedido de cotação formal a pelo menos 3 fornecedores, e eu preciso justificar esses 3 fornecedores. E o último parâmetro, que é uma novidade, é o acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Essa funcionalidade de acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, ela estará também no PNCP. Tá? Então, vejam que o que eu tenho agora com a nova lei? 5 parâmetros de pesquisa, 5 fontes para eu pesquisar preços. A ideia é facilitar a vida do gestor público. E quanto mais preços o gestor público conseguir obter, melhor. Então, esses 5 parâmetros servem para compras e serviços em geral. Agora, vamos falar um pouquinho de obras e serviços de engenharia. No processo licitatório para obras e serviços de engenharia, também conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de BDI, que são os benefícios e despesas indiretas, e, se for o caso também dos encargos sociais, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Então, percebam que no parágrafo 2º, o texto é um pouquinho diferente do parágrafo 1º. No parágrafo 1º, para compras e serviços em geral, eu tenho 5 parâmetros que eu posso utilizá-los, não tem ordem a seguir. Posso utilizá-los de qualquer forma, inclusive combinando ou não. Já no parágrafo 2º, eu tenho que seguir a ordem. E o primeiro parâmetro de pesquisa é exatamente os sistemas oficiais de custos, que no governo federal nós temos a SINAP e SICRO, SICRO especificamente para obras rodoviárias. Então, qual é a ideia? Quando eu vou fazer o orçamento estimativo de uma obra ou de um serviço de engenharia, eu não vou ao mercado pesquisar preços, porque existem sistemas oficiais de custos. Então, como é que eu faço? Eu vou lá, pego o projeto básico, vejo os itens do projeto básico, e para cada item eu vou no sistema de custos e pego o custo daquele item. É assim que a gente faz em obras e serviços de engenharia. Sendo que esses 2 sistemas que aí estão são do governo federal. Eu posso ter sistemas oficiais em cada estado, em cada município. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós utilizamos EMOP, que é a Empresa de Obras Públicas do Estado. Então, isso pode variar de município para município, de estado para estado. Aí vamos imaginar que eu tenho lá 100 itens na minha obra. Eu consegui achar no sistema de custos 98 itens, mas tem 2 itens que não estão no sistema de custos. Aí eu tenho outros parâmetros de pesquisa. Se eu não achar no primeiro item, que é o sistema de custos, eu vou para a internet, mídia especializada, sítios eletrônicos especializados. Se eu não achar na internet, eu vou para contratações similares de outros entes públicos. Se eu não achar, aí eu vou para as notas fiscais eletrônicas. Então, vejam a diferença, né? Para obras e serviços de engenharia, nós temos aí que seguir a ordem, passo a passo. Eu só vou para o segundo item, segundo parâmetro, se eu não conseguir encontrar no primeiro parâmetro. Então, é isso que nós temos na nova lei de licitações sobre pesquisa de preços. E aí eu me pergunto, poxa, entendi. Então, quer dizer que a norma geral, que é 14.133, ela nos apresenta os parâmetros de pesquisa, ou seja, como é que eu posso ir ao mercado coletar os preços. E é só isso que a nova lei fala. Só que eu preciso de um regulamento para quê? Eu preciso saber algumas informações a mais. Quantos preços eu preciso coletar no mercado? Se eu preciso fazer análise crítica desses preços? Qual o cálculo que eu vou utilizar? Ou seja, preciso de 3 preços? Sim ou não? Preciso analisar esses preços criticamente? E vem cá, depois que eu analisei tudo isso, qual é o cálculo que eu utilizo? Média aritmética, mediana, média saneada? Então, é necessário, é por isso que a gente bate nessa tecla. A lei, ela dispõe lá a necessidade de um regulamento. Para que regulamento? Nesse caso, para dizer ao ente federativo como vai ser operacionalizado o orçamento estimativo. Como o gestor público vai montar o seu orçamento estimativo. Porque a lei, ela não aprofunda no tema, ela só apresenta os parâmetros de pesquisa. E aí o governo federal ele já regulamentou. Como é que está o cenário de pesquisa de preços do governo federal? Dentro do governo federal, se o órgão for utilizar as leis antigas para fazer a pesquisa de preços
vai seguir a Instrução Normativa 73 de 2020, para compras e serviços em geral, e para obras e serviços de engenharia, o Decreto Federal 7983 de 2013. Então, é assim que funciona nas leis antigas. E, dentro da Administração Pública Federal, quando os órgãos forem começar a utilizar a nova Lei de Licitações, Instrução Normativa 65 de 2021 para compras e serviços, e Instrução Normativa 72 para obras e serviços de engenharia. Então, esse é o cenário de regulamentação de pesquisa de preços hoje no governo federal. Minha orientação é a seguinte: estados e municípios não copiem à risca os regulamentos federais, porque o regulamento federal foi feito com base na realidade dos órgãos federais. É muito importante que, na hora de vocês regulamentarem os procedimentos de pesquisa de preços, vocês façam o próprio decreto, a própria regra, a própria norma, contemplando as especificidades locais. Tá? Isso é muito importante, a gente tem orientado muito nesse sentido. Vou só mostrar o que temos aí no Regulamento Federal sobre estimativa de preços. Então, vamos pegar lá a IN 65, que é para compras e serviços em geral. Ora, a lei, já mostrei para vocês, a lei dispõe 5 parâmetros, parágrafo 1º, não é? E aí, vou fazer de forma combinada ou não? Como é que eu vou fazer? Dentro do governo federal, por causa da IN 65, está disposto que precisam ser priorizados os 2 primeiros parâmetros, que são painel de preços e banco de preços que estão lá no PNCP, e contratações similares feitas por outros órgãos públicos. Então, dentro do governo federal, o regulamento ele preceitua que é necessário priorizar os 2 primeiros parâmetros. Além disso, serão utilizados como métodos para obtenção do preço estimado a média, mediana ou menor preço. Então, vejam que o regulamento federal ele diz também qual o cálculo que precisa ser feito para chegar no preço estimado. Então, qual é a ideia? Eu tenho 5 parâmetros de pesquisa. Então, com base nesses 5 parâmetros, eu vou ao mercado, pego as informações do TR, vou ao mercado pesquisar preços para aquele objeto. Vou obter vários preços, naqueles parâmetros todos, vários preços. Não é? Quando eu formo esse conjunto de preços, eu tenho um conjunto com, 5, 10 preços, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar um cálculo, ou média aritmética, ou mediana, ou até mesmo usar o menor preço, para chegar no meu preço estimado. Só que antes de fazer esse cálculo, eu preciso fazer uma análise crítica para desconsiderar os preços inexequíveis, inconsistentes ou aqueles excessivamente elevados. Só depois dessa análise crítica é que eu vou fazer a média, mediana ou usar o menor preço. Sendo que o Regulamento Federal ainda dispõe que para eu fazer esse cálculo eu preciso de pelo menos 3 preços. Então vejam que essa é uma regra do governo federal. Resta saber se no município de vocês, se no estado de vocês, vai ser feito um regulamento e se esse regulamento vai simplesmente copiar o regulamento federal, que é o que a gente mais vê na prática, ou se haverá regras específicas para a sua realidade. Tá? Então, é muito importante vocês observarem isso aí, à medida que seja regulamentada no local de vocês. Aí o regulamento federal continua. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que isso seja devidamente justificado, né? Eu posso, na hora de calcular o preço estimado, acrescentar ou subtrair um determinado percentual para aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço. Então, mais um ponto aí trazido pelo regulamento federal. Além disso, para desconsiderar os preços discrepantes, preços muito baixos ou preços muito altos, eu preciso usar critérios fundamentados, E aí eu já vou adiantar para vocês, existem vários métodos para fazer essa análise crítica. Eu, por exemplo, utilizo lá no órgão que eu trabalho há anos e anos e anos a média saneada, que é um cálculo que toma por base o coeficiente de variação. Quem já assistiu aqui ao curso de formação de preços, no curso de formação de preços a gente tem a oportunidade de aprofundar no método da média saneada, de fazer exercícios sobre a média saneada para aprender como funciona essa análise crítica, mas esse é um método. Existem outros vários métodos utilizados Brasil afora para fazer análise crítica. Tem o método do STJ, tem o método do TCU, ou seja, tem vários métodos que podem ser utilizados, desde que isso seja justificado lá no processo administrativo de contratação. Então, está lá, os preços coletados devem ser analisados de forma crítica
em especial quando houver uma grande variação entre os preços que foram obtidos no mercado. Além disso, excepcionalmente será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de 3 preços. Então, imagine a seguinte situação: o objeto que eu estou querendo contratar é muito específico, muito peculiar. E aí eu tenho uma extrema dificuldade de encontrar preços no mercado. Só que o Regulamento Federal diz que eu tenho que fazer o cálculo com pelo menos 3 preços. Essa é a regra. Mas, em algumas situações, o objeto é tão específico, mas tão específico, que eu não consigo 3 preços. Nesse caso aí, se eu conseguir 2 preços, eu vou trabalhar só com esses 2, mas eu tenho que justificar, comprovando que eu fiz de tudo, que eu usei todos os parâmetros e, infelizmente, diante das especificidades do objeto, eu não consegui encontrar outros preços, certo? E aí o parágrafo 6º fala ali do primeiro parâmetro, que se eu utilizar só o PNCP, eu tenho que utilizar a mediana, tá? Então, isso já está no texto da lei. Então, em resumo, é assim que vai acontecer a pesquisa de preços para compras e serviços em geral. Já para obras e serviços de engenharia, a Instrução Normativa 72, ela só tem 2 artigos, esse primeiro artigo e o segundo artigo que fala da sua vigência. Então, para obras e serviços de engenharia, fica valendo o que a gente já conhece do Decreto Federal 7983 de 2013. Ou seja, essa Instrução Normativa simplesmente fala, olha, temos uma lei nova de 2021, mas para obras e serviços de engenharia continuam valendo os procedimentos lá do Decreto Federal de 2013, tá? Que é justamente utilizar os sistemas de custos. Então, é assim que a gente vai ao mercado pesquisar preços para colocar no termo de referência o orçamento estimativo. Então, o que vai aparecer dentro do termo de referência ou como anexo do termo de referência? A planilha orçamentária. Tá? Essa é a planilha orçamentária, um exemplo de planilha orçamentária. O que eu tenho aqui? Esse é meu orçamento estimativo. Meu preço global estimado é R$ 25.300. E, por meio dessa planilha, eu demonstro aos licitantes como eu cheguei no meu preço global estimado. Então, quais são as informações importantes aqui? Data base da planilha. O que é a data base? É a data em que eu fui ao mercado coletar os preços. Então, eu pesquisei os preços do mercado naqueles parâmetros em janeiro de 2022. E, com base nesses preços, eu fiz os cálculos todos e cheguei nos preços estimados. Então, o que eu tenho aqui na minha planilha? Numeração dos itens, descrição resumida dos itens, unidade de medição, quantidade, preços unitários e preços totais. Pessoal, muito cuidado com unidade de medição, tá? Na hora de pesquisar preços, então, é muito comum o pessoal confundir e utilizar unidades de medição equivocadas. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu já vi um termo de referência que direcionou a contratação só com a unidade de medição. Era a compra de ração para carpas de um determinado órgão aqui no estado do Rio de Janeiro. E na hora de fazer o termo de referência, provavelmente a pessoa não sabia como especificar, foi lá no Google, pesquisou e pegou lá. Ração, especificou a ração e colocou unidade de medida, saco de 3,6 quilos. Depois, quando a gente foi verificar, só uma marca tem saco de 3,6 quilos. Só aquela marca poderia atender aquela especificação. Então, o TR direcionou a contratação. Então, muito cuidado com a unidade de medida. Outra coisa, vou dar um exemplo de medicamentos. Vou pesquisar preço de medicamento. Dipirona. Olha, pode ser comprimido, pode ser caixa com 20 comprimidos, pode ser ampula, pode ser drágia, pode ser... Olha quantas unidades de medição nós temos. Então, prestem muita atenção na unidade de medição. O ideal é quando nós elaborarmos o termo de referência, nós consultarmos o mercado, eu diria até antes, na ATP, quando a gente consulta o mercado, a gente identificar no mercado quais são as unidades de medida daquele objeto, daquela solução que a gente vai contratar. E identificar qual a melhor unidade de medida para atender a necessidade do órgão. E é essa unidade de medida que a gente vai trazer para o termo de referência. Então, tomem muito cuidado com a unidade de medida. Depois eu tenho aqui as quantidades, e vocês vão se lembrar que lá atrás no ETP nós falamos da memória de cálculo das quantidades, da estimativa de quantidade. Então, aquela memória de cálculo lá do ETP, ela chegou a uma quantidade. É essa quantidade que eu trago aqui para o termo de referência.
Preço unitário, o que significa 50? R$50 é o preço de uma caixa de lápis, cada caixa de lápis contendo 100 unidades. De onde eu tirei R$50? É o resultado da minha média ou mediana daquele conjunto de preços que eu obtive no mercado. Então, esse aqui é o preço unitário estimado, que multiplicado pela quantidade me dá o preço total estimado para o item. Somando todos os preços totais, eu chego ao preço global estimado, tá? Então, é essa planilha orçamentária que deve aparecer no TR ou como anexo do TR, a não ser que a administração opte pelo sigilo do orçamento. Se o orçamento for sigiloso, então não poderá aparecer no TR nem no edital o preço estimado, certo? Estou vendo aqui que o Jordan fez uma pergunta. Para compor um preço de referência para a compra de um insumo de engenharia, com base em 4 propostas, eu posso coletar em 4 referências distintas, exemplo, SINAP, banco de preço, painel de preço e pesquisa de mercado, e no final calcular a média ou mediana? Jordan, geralmente, quando é engenharia, a gente não faz composição, a gente vai direto na tabela de custos e pega aquele custo, tá? Quando é engenharia. É assim que a gente faz. Vou dar o exemplo exatamente como funciona aqui no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, nós temos que seguir o sistema oficial de custos. Então, se é insumo de engenharia, a gente vai lá no sistema oficial de custos e verifica se aquele insumo está lá presente. Se estiver lá presente, a gente simplesmente usa aquele custo. Tá? A gente não pesquisa mais preço em lugar nenhum. A gente usa aquele custo e acresce o BDI. É assim que a gente tem feito. Bacana, Jordan? Aí vamos lá. Continuando aqui. Obras e serviços de engenharia. Tá? Só mostrar rapidamente, porque eu acho que é importantíssimo a gente falar um pouquinho do BDI. Né? Até porque, quando a gente vai montar, no caso de obras e serviços de engenharia, pode ser termo de referência para obras e serviços de engenharia? Para obras não, mas para serviços de engenharia. Se o serviço de engenharia for considerado comum, pode ser um termo de referência. Tá? Então, dentro do termo de referência de um serviço de engenharia comum, eu tenho lá os itens do serviço de engenharia e eu tenho que buscar os custos no sistema oficial de custos. Então, olha como é que eu montei aqui a planilha. A planilha, o formato é idêntico à planilha anterior. Só que tem uma diferença bastante relevante. O que eu disse para vocês? Na hora de compor o orçamento estimativo de uma obra ou de um serviço de engenharia, eu não vou ao mercado pesquisar preços. Eu vou ao sistema de custos. Então, eu puxo o custo do item. Então, vamos pegar aqui a pintura, né? O item 2, pintura, metro quadrado, que eu vou pintar uma área, uma parede, por exemplo. Então, pintura, metro quadrado. Eu tenho a quantidade aqui, 200. Vou lá no sistema Sinap, por exemplo, e pego R$25. Isso é o custo da pintura. Multiplicando por 200, eu tenho o custo total estimado de R$5.000 para fazer a pintura. Só que vamos parar para analisar aqui. Quando eu somo todos os custos, aqui no final, 6.000, não é o preço ainda total, é o custo global. Custo não é preço. Para chegar no preço, eu tenho que pegar todos os custos e somar o lucro da empresa, somar os tributos, somar os custos administrativos da empresa. Então, toda a planilha de obras e serviços de engenharia terá uma rubrica chamada BDI, cujo percentual é variável. Isso aqui é apenas um exemplo de 20%. E aí, para chegar ao preço global estimado, eu tenho que pegar o custo total e acrescer o valor do BDI. Aí eu chego no preço global estimado para a obra ou para o serviço de engenharia. Para a gente entender melhor, basta a gente analisar isso aqui. Ó. O que representa o custo de R$25 para o metro quadrado de pintura? Dentro dos R$25 eu tenho o salário do pintor, os encargos sociais do pintor, o custo da tinta para pintar o metro quadrado e a depreciação do equipamento de pintura. É isso que eu tenho dentro dos R$25. Só que uma empresa, quando executa serviço de pintura, primeiro, a empresa não trabalha de graça, ela quer ter lucro. Segundo, a empresa tem custos administrativos. Terceiro, a empresa, quando presta um serviço, ela é tributada pelo governo, então ela tem tributos. Então, essas rubricas, elas aparecem dentro do BDI. O que é BDI? Benefício e despesas indiretas. B, qual é o benefício que a empresa quer ter? O lucro, que é quanto que ela vai colocar no bolso. DI, despesas que incidem indiretamente sobre a execução daquele serviço.
Por isso que toda a planilha de obras e serviços de engenharia eu tenho BDI, porque eu pego custos no sistema oficial. A Juscelia fez uma colocação aqui. Procurar as tabelas referenciais do governo do estado, junto com a SINAP, ajuda bastante. Se você tiver no seu estado tabela oficial, né, o ideal é utilizá-la. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tá, nós utilizamos, né, por força de um decreto estadual, nós somos obrigados, para obras e serviços de engenharia, a utilizar a tabela específica da EMOP, que é a Empresa de Obras Públicas do Estado. Bacana? E aí, só para mostrar para vocês, só para a gente finalizar aqui a parte de estimativa de preços e planilha orçamentária, que isso vai entrar lá no nosso termo de referência, eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha real de obras e serviços de engenharia. Olha. O que eu tenho aqui? Eu tenho a planilha parecida com essa do slide, um pouquinho mais completa, porque essa aqui é uma planilha real de uma construção de um prédio novo lá no Ministério Público do Estado. A gente listou isso há muitos anos atrás. Eu tenho aqui a numeração do item, o código no catálogo no Sistema Oficial de Custos, descrição, unidade, quantidade, custo unitário, custo total. Aí, o que eu falei para vocês? Olha, eu tenho lá a planilha completa, essa planilha tem 26 páginas, e lá no final da planilha, nós temos uma coisinha chamada BDI. Então, vejam que o preço global estimado é 5.893.000 e só de BDI eu tenho quase R$1 milhão, só de BDI. Então, vejam que o BDI é bastante relevante. E mais, o Tribunal de Contas da União, e aí os tribunais de contas em geral, têm decisões de que o BDI tem que ser aberto pela empresa. A empresa tem que mostrar a composição do BDI. Então, quando eu escrevo o meu termo de referência ou projeto básico, se for obra ou serviço de engenharia, eu preciso dizer isso, que a empresa, quando apresentar a proposta dela, ela tem que abrir o BDI dela. E o que significa abrir o BDI? Isso aqui é um BDI aberto. Olha. Ela está propondo 20% de BDI. Como é que ela chegou nos 20%? 5% de ISS, 3% COFINS, 0,65% de PIS, 4% de custos administrativos e 6% de lucro. Então, essa é a composição do BDI, para ela demonstrar como ela chegou nos 20%. Então, em toda obra e serviço de engenharia, nós precisamos exigir isso por orientação dos tribunais de contas. E a empresa precisa apresentar a discriminação do seu BDI para que eu possa, ao longo da licitação, avaliar a execuibilidade da proposta e a aceitabilidade da sua proposta. E aí, o que eu falei, os tribunais de contas têm várias decisões, né, determinando o detalhamento do BDI, a composição do BDI. Ficou claro isso aí para todo mundo? Todo mundo acompanhou? Foi uma visão geral. Por quê? Porque dentro do termo de referência, de acordo com as normas atuais, nós precisamos incluir o preço estimado, o orçamento estimativo, a não ser que a gente trabalhe com orçamento sigiloso. Como é que fica essa questão do orçamento sigiloso na nova lei de licitações? Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. E, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Ou seja, a regra na nova lei é que a gente divulgue o orçamento. Então, se eu divulgo o orçamento onde? Dentro do meu termo de referência ou como anexo do termo de referência. Ponto. Por isso, nós estamos tratando disso aqui no nosso curso. Só que, se em um determinado processo nós chegarmos à conclusão que é melhor trabalhar com orçamento sigiloso, significa que eu não vou divulgar, eu tenho orçamento, mas eu não vou divulgar esse orçamento para os licitantes. Logo, o termo de referência não vai conter o preço estimado, tampouco a planilha orçamentária. Assim como o edital também não vai dizer qual é o preço estimado. Então, as empresas vão entrar na licitação sem saber qual é o preço que foi orçado pela administração pública. Todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro para todos? Estou vendo aqui que tem uma pergunta do Kleber. Aqui no TRF3, costumamos montar a estimativa de preços com os dados coletados no banco de preços. Bacana. Todavia, na maior parte das vezes, o preço médio é inferior ao que será efetivamente contratado, em razão da data das contratações e inflação. Isso pode causar problemas com o TCU? O ideal, Kleber, minha sugestão aí para você, né, é o seguinte: você coleta preços no banco de preços, tá? Nós teremos hoje, depois do intervalo, uma apresentação do banco de preços.
O banco de preços, sistema banco de preços, ele te dá a opção de coletar preços nos 5 parâmetros da nova lei. Tá? Então, quando você fala, estou coletando preços no banco de preços, dentro do banco de preços você pode utilizar todos os parâmetros. Dentro do banco de preços você consegue pegar preço no painel de preços, você consegue pegar preço de outras contratações similares, que tem acesso a diversas, dezenas de portais de compras públicas no Brasil inteiro. Você consegue fazer pesquisa pela internet, você consegue fazer pesquisa com fornecedores e você consegue acessar notas fiscais eletrônicas. Tudo isso pelo banco de preços. Tá? Então, é muito importante, primeiro, você identificar de onde você está usando o sistema banco de preços, mas de onde você está coletando os preços. Tá? Só de contratações similares já feitas pela administração, que se você pega contratações similares já feitas pela administração, o preço é lá de trás. E aí vem uma coisa nova, uma coisa boa na nova lei, é que você poderia pegar esse preço lá de trás e aplicar um índice de inflação, justamente por causa da inflação, aí, dos efeitos da inflação. Então, imagina você pegar um preço de 10 meses atrás. Gente, 10 meses atrás a situação era outra completamente diferente. Estamos com uma inflação aí de 2 dígitos. Você provavelmente vai ter problema na sua licitação. Então, você pode, sim, utilizar aquele preço e o ideal é você pegar o índice de inflação e trazer o preço para o valor presente, tá? Isso não vai... Justifica isso, tá? E isso não vai te gerar problema com o TCU, certo? Tá bom, Kleber? Aí a Juscelia colocou aqui os preços que ele cita, não entendi, Juscelia, se puder explicar um pouquinho melhor. E o Reginaldo coloca aqui, se no momento da fase do lançamento o preço já estiver defasado, como proceder? Aí, Reginaldo, a gente, lançado o edital da licitação, você não pode mais mudar a regra, ponto. Tá? Então, a gente tem que fazer uma pesquisa de preços, tentando ficar o mais próximo da realidade naquele momento da pesquisa de preços. Com base nessa pesquisa de preços, fazemos o orçamento estimativo e é aquilo que vai regular, que vai ser a grande referência na hora da licitação. O que a gente precisa fazer é rever o nosso processo para que a gente não demore muito da pesquisa de preços até o lançamento, a publicação do edital da licitação. Porque uma vez publicado o edital da licitação, eu não posso mais mudar a regra do jogo. O orçamento é aquele orçamento vai ser a minha referência para classificar ou desclassificar as empresas. Tudo bem? E o Ricardo coloca aqui, o percentual de BDI inicia do detalhamento apresentado pela empresa, ou seja, não será necessariamente sempre de 20%, não. BDI é extremamente variável. Tá? O que a gente viu aí no BDI? Tem tributo. ISS varia de município para município. PIS e COFINS variam de acordo com o regime de tributação da empresa. O BDI tem um lucro. O lucro varia de acordo com a competitividade, com o porte da obra. Tá? Custos indiretos da empresa varia de acordo com o porte da empresa. Então, o BDI é extremamente variável. Não existe um percentual fixo para BDI e é por isso que a empresa tem que abrir o BDI dela. Tá? A Juscelia coloca aqui, os preços do banco são de final de uma licitação. Dentro do banco de preços você consegue ver os preços finais, as propostas finais de uma licitação. Carlos Magno coloca aqui, eu posso usar apenas um parâmetro de preço no banco de preços para fazer meu cálculo de média de preço? Olha, Carlos, existem determinações dos tribunais de contas para que a pesquisa seja diversificada. O que significa a pesquisa diversificada? Utilize vários parâmetros. Tá? Então, o ideal, o mais adequado, até para cumprir essas determinações do Tribunal de Contas, vou dar um exemplo daqui do Rio. Aqui no Rio tem uma súmula 02 de 2018, que preceitua que a pesquisa não pode ficar restrita a fornecedores e precisa ser diversificada. Ou seja, se a lei dispõe 5 parâmetros, tente esgotar os parâmetros. Tente pesquisar preço em todos os parâmetros. E como eu falei, dentro do próprio sistema banco de preços, você consegue acessar todos os parâmetros de pesquisa. Tá? O Kleber coloca, então a estimativa de preço deve, em geral, ser considerado o valor máximo da contratação? Sim. Inclusive, Kleber, é isso que está na nova lei. Na nova lei, artigo 59, inciso 3º, serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima do orçamento estimativo da administração. Então, na nova lei de licitações, o preço máximo aceitável é o orçamento estimativo. Então, vejam a importância do orçamento estimativo. É com base nesse orçamento que eu vou classificar ou desclassificar propostas de preço, certo?
A Lucinéia coloca aqui, deve estar regulamentado no caso de aplicar índice de reajuste de inflação para a cotação do banco de preços. Na verdade, Lucinéia, isso inclusive já está na nova lei, como eu mostrei, né? O que é necessário é, quando for fazer o regulamento, especifica mais como vai ser feita essa atualização dos preços, tá? Então, vale muito a pena vocês, né, na hora, né, de o município ou o estado fazerem um regulamento, eles especificarem minuciosamente esses procedimentos de pesquisa de preços. Bacana, pessoal? Continuando aqui. Já tenho o orçamento estimativo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar se eu tenho orçamento. Eu tenho que verificar a adequação orçamentária, porque isso também faz parte do TR. Após conhecer o preço global estimado para a contratação, deverá ser verificada a adequação orçamentária com a devida realização do bloqueio pertinente, a tal da reserva ou bloqueio orçamentário. Então, muito parecido com o 8666, artigo 14 do 8666, nós temos aqui o artigo 150 da nova lei de licitações. Olha, nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem tiver dado causa. Esse texto é muito parecido com o artigo 14 do 8666, só que, na prática, a 866, na verdade, a 8666 não fala de parcelas vincendas dentro do exercício, só que na prática é assim que a gente já faz há anos, né? Então, a lei só trouxe a prática para o corpo da norma geral. Então, qual é a ideia aqui? Se eu estou fazendo o planejamento de um contrato de serviços e a previsão é contratar no segundo semestre, ou seja, os últimos 6 meses, o contrato é de R$ 120 mil para 12 meses, só que nesse exercício financeiro eu só vou executar metade, só vou executar 60 mil. Logo, eu só vou verificar a adequação orçamentária para essas parcelas dentro do exercício, para os 60 mil. É isso que está escrito aí no artigo 150 da nova lei de licitações. Então, fechamos aqui o conteúdo do termo de referência que vem disposto na nova lei de licitações, que é a Lei 14.133. Ponto. Então, esse passo a passo que eu mostrei para vocês é o que está na nova lei de licitações. Só tem um porém. Quando a gente pega o texto da nova lei e a gente, por exemplo, compara com o que o pessoal tem feito na prática, principalmente com base no Decreto Federal do Pregão Eletrônico, a gente percebe que tem mais uns campos que seriam importantíssimos constar do TR. Querem ver? Vamos lá no Decreto do Pregão Eletrônico. Termo de referência, né? Eu já mostrei esse slide para vocês. É o documento que é elaborado com base no ETP. Ele vai possibilitar a avaliação do custo pela administração. E ele vai conter todos esses elementos aqui. Desses elementos todos, tem alguns que não estão na nova lei e que deveriam constar. Faltou isso na nova lei de licitações. Então, a orientação é que vocês coloquem no termo de referência relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária. Geralmente, eu coloco e oriento para que vocês coloquem a qualificação técnica. Espera aí. Por que que os documentos de qualificação técnica, que são documentos de habilitação, têm que aparecer no termo de referência? Só a gente parar para analisar tudo que eu falei aqui no curso. O termo de referência é feito pela unidade requisitante. O edital é feito pelo setor de licitações. O setor de licitações não conhece tecnicamente o objeto. Se eu não colocar no TR quais são os documentos de qualificação técnica pertinentes, esse TR vai chegar no setor de licitações, o setor de licitações não sabe, não conhece tecnicamente o objeto, não sabe o que deve ser exigido. Vai simplesmente copiar o texto da lei. E é por isso que no TR é necessário colocar a documentação de qualificação técnica, quando necessária. Todo mundo compreendeu? Esse é um ponto importantíssimo do termo de referência. O outro ponto é o seguinte: sanções administrativas. Se eu, no termo de referência, não falar nada sobre sanções administrativas, no edital é obrigatório colocar as sanções administrativas. Sabe o que geralmente o pessoal faz? Copia o texto da lei e joga no edital. Quando, na verdade, o melhor dos mundos seria que, dentro do termo de referência, nós fizéssemos uma correlação entre possíveis infrações que uma empresa pode cometer e as devidas sanções administrativas.
para tornar mais objetiva a aplicação das sanções. Então, eu vou mostrar esses 2 pontos para vocês, que entendemos que, dentro de um termo de referência, além de tudo isso que a 14.133 dispôs e que eu mostrei para vocês, seria muito importante que vocês ainda incrementassem esse TR com a qualificação técnica e com as sanções administrativas. Sobre a qualificação técnica, os documentos trazidos pela nova lei são parecidos com aqueles documentos que a gente já conhece da 8666. E eu quero mostrar, então, para vocês as diferenças. E aí tem um ponto importantíssimo aqui. Qualificação técnica. O que é a documentação de qualificação técnica? É a forma que eu utilizo para exigir que a empresa comprove para mim, durante a licitação, que ela tem condições técnicas de executar o objeto. E um dos documentos que eu geralmente exijo como qualificação técnica são os atestados de capacidade técnica. Ponto. O que é um atestado de capacidade técnica? Quando essa empresa presta serviço para alguém, acabando de prestar o serviço, ela pede para esse alguém emitir um atestado para ela dizendo que ela prestou bem o serviço. Isso é um atestado de capacidade técnica. E aí, quando ela vai participar de uma futura licitação, ela apresenta esse atestado dizendo, olha, eu já estive lá em determinado lugar e prestei bem esse serviço para ela. Isso é um atestado de capacidade técnica, provando que no passado ela já prestou um serviço compatível com esse que eu estou licitando. Só que tem um probleminha na 8666. A 8666 ela dispõe o seguinte, olha, o atestado de capacidade técnica tem que ser pertinente e compatível com o objeto da licitação. Ponto. O que é pertinente e compatível? Pessoal, isso é extremamente subjetivo. Isso gera uma série de problemas no decorrer da licitação, uma série de recursos, é uma confusão nas licitações esse negócio de atestado de capacidade técnica. Então, o que acontece? Já há alguns anos, alguns órgãos têm colocado questão de quantidade nos atestados, qual é a parcela mais relevante para ser considerada nos atestados de capacidade técnica. E aí os tribunais de contas têm batido martelo nesse aspecto também. Olha, é necessário, é importante e necessário colocar a exigência de capacidade técnica de forma mais objetiva. E o que a lei nova fez? Ela trouxe a decisão do Tribunal de Contas da União para o corpo da norma geral. Então, toda vez que nós formos exigir atestado de capacidade técnica, olha o que eu vou colocar. A exigência de atestado será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham maior valor individual igual ou superior a 4% do preço total estimado da contratação. Então, qual é a ideia aqui? Toda vez que nós estivermos fazendo um termo de referência para contratar, por exemplo, um serviço, se vocês identificarem que para esse serviço, na hora da licitação, é importante exigir documento de qualificação técnica, e dentro da qualificação técnica, os atestados de capacidade técnica, para tornar essa exigência mais objetiva, vocês podem dizer no termo de referência, dentro daqueles itens que compõem o serviço, quais são os itens mais relevantes, porque aí a exigência de qualificação técnica, de atestado, vai ser em cima daqueles itens mais relevantes, ou simplesmente o valor mais significativo, o valor significativo. Todos os itens cujos preços sejam iguais ou superiores a 4% do preço total estimado. Tá? Então, isso torna mais objetiva a análise. Além disso, desses itens, dessa parcela mais relevante e de valor significativo, nós vamos exigir atestados com quantidade mínima de até 50%. Então, vamos pensar aqui no seguinte, olha, eu estou fazendo um termo de referência para contratar serviço de limpeza para as dependências do meu órgão público. Serviço de limpeza eu contrato por metro quadrado, área, né? Eu quero contratar um serviço para 10.000 metros quadrados por 12 meses. O que eu posso exigir? Olha, a parcela mais relevante é o próprio serviço de limpeza. Se a minha quantidade é 10.000 metros quadrados, eu posso exigir atestado de capacidade técnica com 5.000 metros quadrados. Ou seja, essa empresa vai ter que apresentar para mim, ao longo da licitação, atestado de capacidade técnica que ela já tem executado um serviço no passado com pelo menos 5.000 metros quadrados. Todo mundo acompanhou? Todo mundo entendeu? Então, isso está na nova lei de licitações.
Isso já vem acontecendo há alguns anos por força de decisões do Tribunal de Contas da União e de outros tribunais de contas, e agora isso entra no corpo da nova lei, passa a ser norma geral. Por isso é muito importante que a gente coloque isso no termo de referência. Por quê? Porque quem está lá fazendo o edital não tem a mínima ideia de qual é a parcela mais relevante e mais significativa do objeto da contratação e, se é necessário, exigir documentos de qualificação técnica. Ainda sobre qualificação técnica, em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares àquele que eu vou licitar em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Então, a situação é a seguinte: dentro da nova lei de licitações, eu posso contratar uma empresa por serviço contínuo por até 5 anos, tá? Uma das novidades da nova lei. Se o serviço é contínuo ou se o fornecimento é contínuo, eu já posso contratar de imediato por até 5 anos. Aí vamos imaginar que eu resolvi contratar a empresa por 2 anos. O que a lei está dizendo aí? Eu posso exigir um atestado para ela comprovar que já executou, né, até 3 anos de serviço. Só que aí o TCU diz, olha, você não pode exigir um atestado de capacidade técnica um prazo maior do que o prazo que você vai licitar. Então, embora a lei permita a exigência de prazo até 3 anos, se eu vou contratar uma empresa por 2 anos, eu só posso exigir atestado por até 2 anos. Inclusive, eu estava discutindo isso, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, com alunos de planilha, de terceirização, e aí o que acontece? Justamente o caso que aconteceu ontem, que foi colocado no nosso grupo. Olha, o órgão resolveu fazer a licitação para contratar um serviço contínuo por 2 anos, 24 meses, e exigiu atestado de capacidade técnica que a empresa comprove que já executou o serviço por 3 anos. Isso é incompatível com o objeto, porque o objeto é de 2, então ele não pode exigir um prazo de 3 anos. Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí na hora de elaborar o termo de referência. Então, são esses quesitos da qualificação técnica que são realmente diferentes, né? Diferentes do que a gente está acostumado a ver lá na 8666. Estou vendo aqui que o Getúlio colocou uma questão. Essa testagem pode ser de serviços executados fora do ambiente público? Sim, Getúlio. Tá? Pode ser, o atestado de capacidade técnica pode ser emitido por órgão público ou por empresa privada. Aí ele coloca, por exemplo, uma empresa que nunca prestou serviço à administração pública, porém executa os trabalhos no âmbito privado. Tranquilo, tá? Então, o atestado de capacidade técnica pode ser emitido por qualquer pessoa, seja ela pública ou privada. Bacana? E sanções administrativas, outro ponto importantíssimo que deve constar no termo de referência. Não é, quando a gente fala, ou quando o Decreto Federal do Pregão Eletrônico 10.024, ele dispõe que as sanções administrativas devem estar no termo de referência, pessoal, não é pegar o texto da lei e jogar no final do termo de referência. Não é isso que a lei está, ou que a norma está esperando da gente. Na verdade, se é para copiar texto da lei, eu nem coloco no TR, eu deixo para o pessoal do edital colocar. O que se espera das sanções administrativas no termo de referência é o seguinte: eu que estou fazendo o termo de referência, eu conheço tecnicamente o objeto. E eu sei onde as empresas costumam falhar. Então, qual é a ideia de sanções administrativas no termo de referência? É eu fazer uma correlação das eventuais falhas que uma empresa pode cometer, as infrações que uma empresa pode cometer e a respectiva sanção administrativa. Para isso, precisamos entender como aparecem as sanções administrativas na nova lei de licitações. E a nova lei de licitações, ela melhorou muito essa questão das sanções administrativas, porque lá na 8666, artigo 87, praticamente a 8666 joga lá 4 sanções administrativas e não entra, não aprofunda no tema. Agora, na nova lei de licitações, a gente tem um aprofundamento do tema sanções administrativas. Se vocês quiserem ler com calma depois, o artigo 155 da nova lei, ele apresenta uma lista de infrações que uma empresa pode cometer. Uma lista imensa de infrações que uma empresa pode cometer. E aqui, no artigo 156, a nova lei apresenta as sanções administrativas.
E sabe o que a nova lei faz? Ela relaciona ou correlaciona para cada infração qual é a sanção administrativa pertinente. Ou seja, a depender da infração, eu tenho lá uma determinada sanção administrativa. Tá? E quais são as sanções administrativas? A advertência, que só pode ser aplicada no caso de inexecução parcial do contrato. A multa, que pode ser aplicada, inclusive, combinada com qualquer outra sanção. E aí o grande barato aqui da nova lei, que diferentemente da 8666, ela estabeleceu percentual mínimo e percentual máximo. Então, o percentual mínimo da multa é 0,5% do preço total do contrato, o percentual máximo é 30% do preço total do contrato. Então, a gente agora tem limitadores para aplicação da multa. O impedimento de licitar e contratar com um ente federativo por até 3 anos. O que significa isso? Significa que, se eu aplicar, eu trabalho no TCE do Rio, se eu contratei uma empresa, a empresa cometeu uma infração grave, eu aplicar a sanção número 3, como eu estou no Rio de Janeiro, essa empresa fica impedida de licitar e contratar com os órgãos do Estado do Rio de Janeiro por até 3 anos. O prazo eu que vou fixar. E a última sanção é a famosa declaração de inidoneidade, que é o impedimento de licitar e contratar com o Brasil inteiro, nacional, por até 6 anos. O prazo também vai ser veiculado pela administração que está promovendo a sanção, tá? E esse prazo não pode ser menor do que 3 anos, é de 3 a 6 anos. Então, essas são as sanções administrativas previstas na nova lei. Por que eu bato muito na tecla de nós colocarmos, seguirmos o Decreto Federal 10.024 e colocarmos no TR as sanções administrativas? Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje refere-se à aplicação das sanções administrativas. Toda vez que eu vou aplicar uma sanção administrativa, eu tenho que abrir um processo administrativo próprio, comunicar à empresa do interesse em aplicar uma sanção administrativa, dar o direito de contraditório e ampla defesa, direito constitucional do contraditório e ampla defesa. A empresa vai apresentar as razões dela, a defesa dela, para tentar se livrar da aplicação da sanção administrativa. E o grande problema que nós temos hoje é que, na maioria das contratações, o pessoal não discrimina no TR as sanções administrativas. Fica no edital. E dentro do edital vem uma cópia da lei, ou seja, vem um texto bem subjetivo, de forma que fica fácil a empresa se livrar das sanções administrativas. Logo, se eu no TR eu coloco uma relação de infrações e uma correlação das sanções, eu torno mais objetiva a aplicação da sanção. Um tempo que eu trabalhei no Ministério Público, nós fizemos alguns TRs bem interessantes, no qual a gente trabalhava com esquema de pontuação. Eu até brinco, esquema de milhagem, parecido com milhagem de cartão de crédito. Nós colocamos lá, olha, se a empresa cometer essa falta aqui, ela ganha 10 pontos. Se cometer essa outra falta, 20 pontos. Outra falta, 30 pontos. Né? De acordo com a gravidade da falta ou da infração cometida, a gente dá uma pontuação. E logo abaixo a gente coloca, quando a empresa atingir 100 pontos, é uma advertência. Quando a empresa atingir 200 pontos, é uma multa de 1%. Então, a gente torna mais objetiva a aplicação das sanções administrativas. Então, mais uma vez frisando, a ideia de incluir sanções administrativas no TR não é simplesmente jogar lá o texto da lei, é fazer uma correlação entre possíveis falhas cometidas pela empresa e as sanções administrativas. Todos acompanharam? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que fazem TR, vocês já colocam sanções administrativas no TR, sim ou não? Viviane respondeu que sim. Débora, Fernanda, bacana. Júlia, Tainá, pô, que bacana. Bom saber. A Viviane não faz correlação. Gisela não coloca, Alessandra sim. Então, o ideal, pessoal, Micheline também, ótimo. O ideal é que vocês façam essa correlação, porque aí a gente vai tornar a aplicação das sanções administrativas mais objetiva. O Getúlio coloca, não, o setor de licitação disse que isso é parte integrante do edital, não havendo necessidade, pelo menos conforme a orientação deles. Aí a gente tem essas diferenças de entendimento. Só deixando claro que, na nova lei de licitações,
sanções administrativas não estão previstas no TR. Entretanto, no Decreto Federal do Pregão Eletrônico 2024, é um campo que deve estar no TR. E aí, se vocês me perguntarem o que é pertinente, Eduardo, o que você orienta? Eu oriento que as sanções administrativas entrem no TR se você tiver condições de fazer essa correlação. Porque se for simplesmente para encher o TR, não vale a pena. Se for simplesmente copiar texto da lei, não vale a pena colocar no TR, porque obrigatoriamente as sanções administrativas estarão no corpo do edital. Todo mundo entendeu? Ficou claro para todos? Tá? Bacana. O Reginaldo coloca uma pergunta aqui. Nos institutos federais de educação, quem é competente para aplicar a sanção? Acabar ou não a orientação final da comissão? O relator, o reitor ou o diretor-geral do campus? Reginaldo, isso vai variar, né? Isso depende do regulamento interno de vocês. Tá? O que a gente precisa ter em mente, Reginaldo, é o seguinte. Tá? A aplicação da sanção não deve ser feita pelo reitor. Por que não deve ser feita pelo reitor? Porque quando ele aplicar uma sanção, a empresa poderá entrar com recurso de reconsideração. E se a empresa entrar com recurso de reconsideração, vai ter que ser alguém acima do reitor, ou melhor, alguém acima do aplicador da sanção para avaliar. Então, a aplicação de sanção nunca deve ser feita pela autoridade máxima do órgão. Então, minha sugestão, né, se vocês ainda não têm regulamento, a minha sugestão, quem aplica a sanção seria o diretor-geral do campus, ou uma outra pessoa de um nível ali mais baixo. Por quê? Porque, no caso de recurso de reconsideração, isso tem que ir para a autoridade superior a ele. Então, aí iria, por exemplo, para um reitor. Ou eu poderia estabelecer diferente, eu poderia colocar alguém abaixo do diretor-geral do campus para ser o aplicador de sanção e o diretor-geral para receber os recursos hierárquicos de recursos de reconsideração. Tá? Então, é muito importante a gente ter isso regulamentado dentro da nossa esfera administrativa. Tranquilo? Pessoal, então, o que a gente vai fazer agora? Olha, faltam 2 temas para nós tratarmos aqui. O impacto dos tratamentos de MRPP no termo de referência, tá? E o impacto do sistema de registro de preços na elaboração do nosso TR. São 10h15 agora. Então, em vez de entrar em assunto novo, o que é melhor a gente fazer? A gente faz um intervalo agora, 10h15, 15 minutinhos de intervalo. Quando a gente voltar do intervalo, nós teremos a apresentação do sistema banco de preços, uma breve apresentação do sistema banco de preços, e depois da apresentação do sistema banco de preços, aí eu retorno com todo esse conteúdo que está faltando aqui para a gente finalizar o nosso curso. Bacana, pessoal? Podemos fazer assim? Então, olha, vamos fazer agora, aproveitar esse intervalo para beber aquele cafezinho, aquela água, comer alguma coisinha e tal, para voltar cheio de disposição para assistir aí a apresentação do banco de preços, tá? Então, até daqui a 15 minutos, pessoal.